Oi, pessoal, eu sou a professora Camila e hoje estou aqui para uma rápida conversa sobre geopolítica, conflitos e tensões, parte 1, no continente americano. Esse conteúdo é para o 8º ano e ele tem como objetivo aplicar duas habilidades: aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país e analisar os conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra, e analisar as situações do Brasil e de outros países da América Latina e na África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. Vamos começar falando sobre duas tensões que existem no continente americano. Essas tensões acabam refletindo nas decisões políticas, dos países e em como eles se relacionam. Vamos começar falando sobre a tensão existente entre Estados Unidos e México. A população mexicana é atraída pela economia estadunidense, o sonho da vida americano, E a partir de 1980, o crescimento dos imigrantes legais e ilegais rumo aos Estados Unidos aumentou muito. Atualmente, os imigrantes mexicanos representam cerca de 27% da população de imigrantes vivendo nos Estados Unidos. O muro ele é chamado de muro fronteiriço, Estados Unidos-México, ou somente Muro do México. Ele começou a ser construído em 1991 e a sua construção se intensificou em 1994. A construção desse muro foi para tentar diminuir e ter maior controle sobre a entrada dos imigrantes nos Estados Unidos. Durante o governo do Barack Obama, a política dele era mais pacificadora, com os imigrantes. Porém, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utiliza uma política muito mais severa com os imigrantes ilegais. E uma das promessas dele de campanha era aumentar, ou intensificar a construção desse muro. Lembrando que a fronteira entre os Estados Unidos e o México é muito longa e boa parte dela está em áreas desérticas. Ele vem cumprindo a sua promessa de campanha, A fronteira entre o México e os Estados Unidos é um dos locais de maior tensão política e humanitária. Milhares de pessoas já perderam a vida tentando atravessar essas fronteiras. Não apenas mexicanos, outros vivendo também na América Latina, Outras populações também são atraídas pelo sonho da vida americana e também se arriscam a atravessar de forma ilegal a fronteira entre os Estados Unidos e o México, sabendo do risco de perder a vida. A segunda questão que nós vamos conversar um pouquinho é sobre o narcotráfico na Colômbia. Bom, por que a Colômbia? Porque na Colômbia surge um grupo guerrilheiro chamado Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecida como FARC. A FARC iniciou sua mobilização com um grupo de camponeses comunistas em plenos anos 60, liderados por Manuel Marulanda, também chamado de Tiro Certo. Esse grupo pretendia controlar o território sul do país, o que criou um poder paralelo. As FARC não apenas são um grupo guerrilheiro local, mas as suas ações refletem fora da Colômbia, também e principalmente porque eles utilizam como dinheiro para financiar sua guerrilha e manter-se em movimento o dinheiro do tráfico de drogas. Eles são os principais produtores de cocaína mundiais. Bom, na verdade, as FARC, elas sempre foram combatidas pelo governo, sempre houveram militâncias tentando diminuir a força das FARC. E em 2000 houve um acordo entre os Estados Unidos e o governo da Colômbia, que criou o Plano Colômbia. Aí os Estados Unidos forneciam recursos militares e tecnológicos para combater as FARC. Porém, as FARC se mantiveram em ação até o ano de 2016, quando eles finalmente fizeram um acordo
e nesse acordo eles entregaram suas armas, né? Pararam com a guerrilha e tal. Porém, o tráfico de drogas persiste. Por quê? Porque as Farc têm grupos dissidentes que não concordaram com a entrega, né? E aí eles se mantiveram em movimento e em ação. Os principais locais de destino das drogas produzidas principalmente na Colômbia, mas que tem braços também no Peru e na Bolívia, são Estados Unidos e Europa. São 3 as rotas principais de saída da droga. A primeira é passar pelo México e entrar nos Estados Unidos via fronteira Estados Unidos-México. A segunda é chegar à Europa, né? Saindo pelo Brasil e entrando na Europa pela Espanha. E a terceira é também saindo pelo Brasil, passando por países africanos e entrando na Europa também via Espanha. Os mercados mais consumidores de cocaína são Estados Unidos e a Europa, porque é uma droga mais cara. E aí acaba tendo um público com poder aquisitivo maior nessas regiões. Bom, gente, esses são os conflitos existentes no nosso continente, não são os únicos, mas são os que a gente trabalhou hoje. Eu fico por aqui, até a próxima. Não esqueça de dar o seu like e seguir a nossa página no Facebook e no YouTube. PEI Dona Pilar Garcia Vidal. Tchau, tchau!